Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então às nossas videoaulas, hoje nós vamos falar sobre o inventário de riscos ocupacionais. Uma questão que é importante, que nós já vimos na aula passada, é que o gerenciamento de riscos ocupacionais ele deve constituir então um PGR, né, um Programa de Gerenciamento de Riscos. E dentro da NR1, ela traz que o PGR deve constituir no mínimo 2 documentos, um inventário de risco e plano de ação. Bom, hoje nós vamos falar especificamente sobre um inventário de riscos ocupacionais. Antes, eu só queria fazer uma ressalva com vocês que o gerenciamento de riscos ocupacionais traz em evidência, né, para cumprimento dessa diretriz, o programa de gerenciamento de risco. Mas nós temos que observar que ele não é a única ferramenta que pode ser usada, ele é uma das ferramentas. Então hoje a gente vai falar, dentro do programa de gerenciamento de riscos, sobre o inventário de riscos. Mas quais são os elementos que devem compor um inventário? Essa é uma questão importante que a gente tem que estar observando também, né? Se vocês prestarem atenção na aula passada, vocês já tinham visto esse rascunho aqui, esse resuminho das diretrizes da NR1. E lá nós podemos observar que no item 1 e 2, no item 1 que trata sobre identificar os perigos e no item 2 que trata sobre avaliar os riscos, nós vamos encontrar os elementos para que nós possamos elaborar um inventário de riscos ocupacionais, tá? Mas fazendo um paralelo com a NR1, efetivamente sobre os itens que ela pede, né, dentro do inventário, nós podemos observar que o inventário deve contemplar, no mínimo, a caracterização do ambiente de trabalho, caracterização das atividades, descrição dos perigos, descrição das possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, identificação das fontes ou circunstâncias, descrição dos riscos gerados por esses perigos, indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, descrição das medidas de prevenção implementadas, caso a empresa já tenha alguma medida implementada, dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos, os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17, mas é importante a gente ressaltar, ele não pede dentro do PGR uma análise ergonômica, mas ele pede que sejam contemplados os riscos ergonômicos, certo? A avaliação e classificação dos riscos e critérios adotados para a avaliação dos riscos e a tomada de decisão. Bom, vocês devem estar pensando, nossa, quantos itens devem ser contemplados dentro do inventário? Mas não se preocupem, esses itens nós vamos colocá-los de forma bem simples em uma planilha, onde nós vamos conseguir enxergar a melhor forma de colocar cada um deles de forma que eles se relacionem e que fique de fácil entendimento. A primeira etapa para isso, vocês fizeram na aula anterior, que foi quando vocês fizeram a descrição das atividades e do ambiente de trabalho. Não há como nós fazermos um gerenciamento de riscos ocupacionais e muito menos, né, um programa de gerenciamento de risco sem conhecer o ambiente, sem saber quais são as atividades que são desempenhadas pelos trabalhadores e principalmente como é o ambiente onde eles desenvolvem essas atividades. E essa etapa vocês já fizeram. Ela é fundamental para que nós consigamos seguir em frente com o inventário de riscos. Antes de nós entrarmos na planilha efetivamente, onde nós vamos colocar os dados, eu apenas gostaria de relembrar com vocês em relação à hierarquia das medidas de controle. Isso é muito importante, porque nós vamos usar muito essa nomenclatura, né? Perigos, riscos, mas qual que é a hierarquia, né? Vamos relembrar então? Lembrando que para a gente poder identificar um perigo e um risco, ele parte de uma tarefa, né? De uma tarefa que vai ser executada. Vou usar o exemplo desse encarte aqui,
onde nós temos a tarefa é a escavação, né? Escavação manual. E à medida que a tarefa vai acontecendo, vai se formando um vão, aonde que é o perigo, né, no caso aí, né, o vão que está se formando durante a atividade de escavação, que vai consequentemente gerar um risco, que é o que? O de desmoronamento. Então é importante a gente entender a diferença entre perigo e risco, né? Essa é uma questão importante. O perigo é a fonte, então, né? E o risco é a combinação aí, né, da probabilidade de acontecer um determinado dano e da extensão desse dano. Então é importante a gente relembrar essa questão. E dentro da hierarquia de controles, nós temos como base, né, como medida mais eficaz, eliminar o perigo do local de trabalho. Pode ser eliminando a tarefa, o processo, o material, né, um método de trabalho. No caso aqui, ao invés de usar a escavação manual para aquela tarefa que nós estávamos falando, nós podemos substituir pela detonação, né, onde o funcionário vai ficar afastado. A eliminação daquela tarefa que gera aquele perigo é a medida, portanto, mais eficaz. Mas nós sabemos que nem sempre é possível eliminar. Quando não é possível eliminar, vamos partir para uma outra etapa. Vamos pensar na substituição. No exemplo aqui, ao invés, né, de nós fazermos isso, então, de forma manual, podemos substituir, né, de repente, por uma máquina, né? Nas nossas atividades do dia a dia, né, que vocês vão avaliar, talvez isso também possa acontecer. Algo que é feito manual pode ser feito, aquela determinada etapa da tarefa pode ser substituído, né? Pode ser automatizado. Então, substituir a atividade, o processo, o material ou a substância por algo menos perigoso, né? Pegando um outro exemplo de agentes químicos, se eu uso uma tinta muito tóxica, né? Eu posso pensar em algo, uma tinta, por exemplo, à base de água, menos tóxica, ou num produto, um determinado produto químico menos tóxico. Então, é nós procurarmos alternativas. Seguindo a hierarquia de controle, então nós já falamos sobre a eliminação, substituição, nós temos também as medidas de engenharia, né? Então, isolar o perigo ajuda, né? Procurando as ajudas através de mecânica, barreiras, proteções, sistemas de ventilação, isolamento, né? Durante o tempo da operação. Então, por exemplo, aqui, uma solução de engenharia foi o estaiamento, né, das paredes ali em volta, das rochas em volta, para que não houvesse, então, o risco de desmoronar. Então, é uma das, né, possibilidades. Então, enclausuramento de máquinas também entram como medidas de engenharia. Uma outra questão que nós também temos é as medidas administrativas, né? Que estabelecer, por exemplo, né, estabelecer políticas, procedimentos, práticas de trabalho, sinalização, treinamento, né, também uma medida administrativa, para reduzir a exposição ao trabalhador. Podemos citar também o revezamento, né, de trabalhadores dependendo do risco. Aqui nesse caso, um exemplo que eles estão citando é a sinalização, né, e o distanciamento do trabalhador daquela determinada atividade. E por último, os equipamentos de proteção individual. Então, se nós observarmos, o EPI é a medida menos eficaz para que nós possamos controlar um risco, né? Mas é importante a gente observar que nós devemos tentar outras alternativas mais eficazes antes de implementar o EPI. Infelizmente, o que a gente vê na maioria das situações, né, é que as empresas optam por colocar o EPI e depois pensar nas medidas de proteção coletiva, né? Ou nas medidas de engenharia, ou na substituição, né? Então essa é uma questão importante. O EPI é a última medida que nós devemos observar, tá? Primeiro nós devemos tentar as outras medidas de controle. Bom, partindo então desse princípio que a gente já relembrou, né? O que é perigo, o que é risco, qual que é a hierarquia de controle,
Nós vamos falar agora em relação à questão do inventário de riscos ocupacionais propriamente dito. Então, todos aqueles itens que nós falamos, como colocar, né? Como descrever eles de forma prática, clara e objetiva, né? Importante nós observarmos o seguinte. Aqui, essa planilha, vocês vão recebê-la, tá? Eu vou mandar ela para vocês por e-mail, em Excel, editável, para que vocês possam trabalhar com ela para continuar a elaboração da atividade e elaborar um inventário de riscos. Bom, aqui nós estávamos utilizando o exemplo, né, na nossa primeira atividade, de uma padaria. Então, eu continuei aqui com esse mesmo exemplo. Lá na padaria, nós temos um setor, que é a loja. Trabalhadores expostos é um dos itens que eu também preciso colocar. Então, nesse caso aqui, eu estou usando como exemplo a balconista. Caracterização do ambiente. Se vocês observarem, vocês já têm essas informações de caracterização do ambiente e de descrição da atividade lá na primeira etapa que vocês fizeram, onde vocês descreveram o ambiente de trabalho. Então, quando vocês descreveram na primeira parte, né, o ambiente, e depois na segunda parte vocês descreveram as atividades, aquilo que vocês colocaram na primeira etapa, que foi na aula passada, vocês vão copiar e colar aqui, tá? Essa é uma questão importante. Então, vocês já têm esses dados. É só pegar da atividade anterior, ok? Nesse caso aqui, então, vou falar um pouquinho da balconista, né? As atividades dela, então, atender os clientes no balcão, embalar os produtos quando necessário, auxiliar os clientes no autoatendimento, finalizar as vendas, digitar o valor na comanda e encaminhar ao caixa, auxiliar na limpeza do local. Essas são as atividades que ela executa. Lembra que eu falei para vocês? Não tem como eu fazer um inventário sem conhecer o ambiente de trabalho. Se eu não conhecer as atividades, não há como fazer essa etapa aqui, ok? E no ambiente de trabalho dela, ela fica lá atrás do caixa, no balcão, né? Onde estão localizadas balanças, cortadoras de frios, né? Existem também geladeiras, freezers especiais para autoatendimento e prateleiras com produtos industrializados ou fabricados na própria loja. Então, esse é o ambiente onde a balconista está inserida. Agora, partindo desse princípio, eu vou identificar quais são os riscos, os perigos e riscos, né, que ela está exposta. Então, lembra que nós falamos, eu preciso contemplar, então, né, no meu inventário, os perigos, os riscos, as causas ou fontes geradoras, as consequências, as medidas de controle e fazer uma análise preliminar ou, se já tiver, né, um monitoramento das exposições, que é a intensidade ou concentração do agente. Se, por exemplo, já tiver uma avaliação de ruído, eu vou colocar nesse campo aqui quanto foi essa avaliação, tantos dBs, tá? Mas vamos começar aqui com o primeiro item. O primeiro perigo que nós identificamos foi as máquinas e equipamentos, né, que estão no ambiente de trabalho onde ela executa atividade. Um dos riscos que essas máquinas e esses equipamentos oferecem para a balconista é a exposição ao agente físico ruído. Então, risco, exposição ao agente físico ruído. Causas que gera, né? Qual a fonte geradora desse ruído? São os freezers, geladeira, cortadora de frios, que nós já sabemos que tem aqui no ambiente de trabalho dela. Quais são as consequências que o ruído, né, pode causar para a trabalhadora? Perda auditiva. Medidas de controle existentes. Lá no ambiente, lá na padaria, tem alguma medida de controle existente? Se tiver, eu vou colocar, né? Vamos pensar fora aqui da padaria. Vamos supor que eu estou falando de uma fábrica e lá os funcionários, por exemplo, usam equipamento de proteção individual, eles usam protetor auricular. É a única medida existente nesse local, eu vou colocar aqui. No caso da padaria, lá não tem nada, então nada consta, tá? De medida. Análise preliminar ou monitoramento das exposições. Também não há monitoramento das exposições ao agente físico ruído, tá? Então vou colocar aqui, nada consta. Outro perigo que nós identificamos aqui foi a área de trabalho molhada, né?
Então, quando eles vão fazer a limpeza ou higienização, a área de trabalho da balconista fica molhada. Quais são os riscos? Queda, causas, né, ou fonte geradora. É o próprio piso, né? Então, piso molhado, escorregadio, sem sinalização. Consequências: dores musculares, fratura de membro, cortes e contusões. Medidas de controle existentes: sinalização com placas indicativas. Essa é a medida de controle que nós conseguimos observar lá, um exemplo, quando nós fomos na padaria. Monitoramento preliminar, nada consta. Um outro perigo foi o atendimento via balcão. Qual que é o risco? A postura inadequada, né? Então, o risco ergonômico. Quais são as causas, né? As fontes geradoras? Cadeiras sem regulagem de altura. Isso faz com que a balconista tenha que ficar numa postura inadequada. Quais são as consequências? Dores musculares, lombalgia. Medidas de controle existentes: eles não têm nenhum tipo de medida de controle lá. E análise preliminar ou monitoramento das exposições também não consta, tá? Então, agora, partindo desse exemplo, vocês vão fazer o inventário de riscos ocupacionais da empresa Campo Projeto de vocês, tá? Lembrando que para poder fazer essa etapa, vocês já têm que ter terminado a primeira etapa, como nós falamos, né? Que é a identificação do ambiente, né, de trabalho, de como é esse ambiente de trabalho. Bom, vamos seguir aqui então e vou explicar para vocês qual será a nossa atividade. Então, primeiro, baixar o arquivo em Excel, que eu enviei para vocês, ele já está lá no nosso grupo do Teams, tá? Inventário de riscos ocupacionais. Assistir essa videoaula completa para vocês poderem entender o contexto, né? E o que nós devemos contemplar no inventário. E o passo 3 é reunir-se com o grupo de trabalho do projeto integrador e, utilizando o modelo enviado pela docente, elaborar a primeira etapa do inventário da empresa que vocês escolheram, da empresa Campo Projeto, tá? Lembrando que a planilha ela tem outros campos a serem preenchidos, mas nós vamos fazer isso etapa por etapa para facilitar o entendimento e para que vocês possam realmente entender como deve ser elaborado o inventário. Por isso, nós não vamos preencher a planilha toda de uma vez. Preencham apenas essa parte que eu indiquei para vocês, tá? Até a parte de análise preliminar ou monitoramento das exposições. Então, até esse campo. Os campos abaixo, né, da planilha, não é necessário preencher nesse momento. Porque, como eu já disse, nós vamos fazer ele passo a passo, ok? Por hoje é só, pessoal. Obrigada.